Continuando, pessoal, o estudo dos limites objetivos da coisa julgada, com toda a calma do mundo, para que vocês compreendam bem esse ponto que é complicado, eu sei que ele é difícil. Nós precisamos olhar para uma alteração muito importante feita no Código de Processo Civil de 2015, que foi muito aplaudida, que diz respeito também ao alcance da coisa julgada. Como regra, pessoal, a coisa julgada sempre alcançou aquilo que consta no dispositivo da decisão de mérito. Vamos lembrar lá daqueles elementos formadores da sentença, né? O relatório, fundamentação, dispositivo. E a coisa julgada, então, sempre se formou em torno daquilo que vem decidido no dispositivo. No Código de 73, nós tínhamos ali uma menção no artigo que tratava disso, que fazia menção à lide às questões decididas e ao pedido, então, formulado expressamente no dispositivo. Isso era uma construção da doutrina que inclusive, demonstrava o quanto o uso do termo lide era equivocado, afinal de contas, a lide não é o objeto do processo, e sim entendendo que aquilo que fazia coisa julgada era a decisão do pedido que vinha, então, no dispositivo da decisão. O pedido, sim, a pretensão processual, né, como sendo o objeto do processo. Tanto é que ontem, quando nós estudamos a função ou o efeito positivo da coisa julgada, eu contei para vocês que se esse pedido que foi decidido nessa sentença, no dispositivo dessa sentença, depois for trazido como fundamento numa outra ação para um pedido diverso, esse juiz dessa segunda ação deve conhecer dessa ação, porque ela é diferente da primeira, porém é obrigado a respeitar a decisão sobre aquele pedido na ação anterior, que agora é fundamento daquela nova ação. O que eu contei para vocês como exemplo, né? E depois discutimos em vários casos lá no Collaborate para a gente discutir isso. Por exemplo, uma ação de investigação de paternidade, que é julgada procedente se reconhece a paternidade. Depois vem uma ação de alimentos fundada na paternidade. Nessa segunda ação, o juiz não pode considerar que o réu não é pai, porque já existe uma decisão aqui da primeira ação com força de coisa julgada que deve ser observada na segunda demanda. Essa é a função positiva, o efeito positivo da coisa julgada. Por quê? Porque justamente o pedido da primeira ação, que foi decidido no dispositivo, é que recebeu a autoridade da coisa julgada e não pode, então, ser discutido ou ser decidido de forma diversa numa outra ação. Aquilo formou a coisa julgada. E isso deve ser observado. Tudo bem? Porém, o que acontecia na lógica do CPC de 73, né? No CPC de 73, isso se mantém de certo modo no de 2015, eu já vou explicar para vocês. Havia, assim como há no CPC de 73, um artigo dizendo o que não faz coisa julgada em uma decisão. E consta expressamente nesse artigo, né, que no CPC de 2015 é o artigo 504, consta expressamente a menção de que os motivos da decisão de mérito, os motivos da sentença, não fazem coisa julgada, assim como a verdade dos fatos também não faz coisa julgada. Significa dizer, como nós já vimos no vídeo anterior, que eu posso perfeitamente formular aquele mesmo pedido com base numa nova causa de pedir, com base numa nova motivação. Porque aquilo que foi trazido nos motivos da sentença não se torna imutável pela coisa julgada, salvo com relação àquele mesmo pedido, né, gente? Se nós observarmos a tríplice identidade, aplica-se aí a eficácia preclusiva da coisa julgada. E aquele mesmo pedido não pode ser rediscutido com base naquela mesma causa de pedir, com base naqueles mesmos fundamentos. Porém, havendo alteração do pedido, isso é perfeitamente possível, justamente porque a motivação não faz coisa julgada. Só que lá no CPC de 73... o artigo que era correspondente ao atual 504 trazia uma terceira hipótese de algo que não faz coisa julgada, que não fazia naquela época. E isso dizia respeito à questão prejudicial. O artigo 504 não inclui a questão prejudicial. Para o CPC de 2015, a questão prejudicial pode fazer coisa julgada, e essa previsão aparece expressamente no artigo 503, parágrafo 1º do CPC. O que é uma questão prejudicial, gente? Questão prejudicial
É uma discussão sobre uma relação jurídica controvertida. Lembrando que para ser questão tem que ser ponto controvertido, né? Então, se nós falamos em questão, nós já estamos falando em um ponto controvertido, ou seja, desculpem, uma alegação da parte que foi impugnada pela outra parte, existe controvérsia, questão é ponto controvertido. Mas a questão prejudicial não é qualquer questão, não é qualquer ponto controvertido no processo. É só aquela questão que diga respeito à relação jurídica controvertida. Relação jurídica. O que é relação jurídica? Ser pai é relação jurídica. Haver um vínculo contratual, um contrato, portanto, é uma relação jurídica. Tudo isso é relação jurídica. Um simples fato não é uma relação jurídica. Então, aqui nós não estamos incluindo uma controvérsia sobre um fato. Sobre o fato do motorista estar embriagado, sobre o fato do motorista ter passado sinal vermelho, ou mesmo sobre questões que, embora não sejam meramente de fato, também não sejam questões prejudiciais. Existem questões que são inclusive de direito, mas que não são questões, que são de fato ou de direito, mas que inclusive não são questões prejudiciais, né? Quando eu discuto, por exemplo, dentro da ideia da responsabilidade, a culpa não é uma questão prejudicial. Então, nós não estamos falando de qualquer questão que constitua fundamento de um pedido. Nós estamos falando apenas daquelas que são relativas a relações jurídicas continuativas e mais, que sejam premissas para o julgamento do pedido. Uma questão é prejudicial justamente porque ela prejudica o julgamento do pedido. Ela é relativa a uma relação jurídica controvertida e ela prejudica, ela é premissa para o julgamento daquele pedido. O exemplo da paternidade. Ser pai é questão prejudicial de um pedido de alimentos, porque eu preciso saber se o fulano é pai para então verificar se é o caso de condenação a pagamento de alimentos. E ser pai é uma relação jurídica. A nulidade de um contrato é uma questão prejudicial com relação a um pedido de cobrança fundado nesse contrato, uma indenização fundada nesse contrato, ou uma cobrança de uma multa fundada nesse contrato. É uma relação jurídica, um contrato, e é prejudicial, é premissa para o julgamento daquele pedido. Tudo bem? No CPC 73, a questão prejudicial não fazia coisa julgada automaticamente. Significava o seguinte: eu poderia ter uma ação de alimentos fundada na paternidade. Nesta ação de alimentos, decidia-se que o réu era pai e, portanto, ele tinha que pagar alimentos. Poderia ser simplesmente assim. E numa segunda ação, eu poderia, por exemplo, pedir uma outra coisa qualquer fundada na paternidade, né? Podia ser um pedido de uma petição de herança, podia ser um pedido relativo a uma retificação de nome no registro, qualquer relação ou qualquer situação relativa àquela paternidade, trazendo a paternidade como fundamento. E o juiz dessa segunda ação poderia entender que o fulano não era pai, diferentemente do que o juiz da primeira ação entendeu. Por quê? Porque na ação de alimentos, a paternidade não era pedido. Era uma questão prejudicial que integrava a causa de pedir, que integrava a motivação depois da sentença. Então, na sentença, como que o juiz faria a análise desse caso? Lá na fundamentação, depois de contar a historinha no relatório, lá na fundamentação ele diria, é pai ou não é pai? E lá no dispositivo ele diria, portanto, condeno ou não a pagar alimentos. Vejam que o ser pai aí não constou no dispositivo porque não era pedido formulado pela parte. Diferentemente acontece na ação de investigação de paternidade, de que nós já falamos, né? Porque aí o pedido é de paternidade. Aí é diferente, porque aí sendo pedido, isso faz coisa julgada. Existe a possibilidade, por exemplo, de cumular esses pedidos, né? Eu posso formular um pedido de reconhecimento de paternidade juntamente com o pedido de alimentos. Eu posso fazer os dois pedidos. O pedido de natureza constitutiva e o pedido de natureza condenatória. E aí sim, tratando-se de dois pedidos, vem o juiz e analisa os dois no dispositivo. E ali ele julga procedentes ou improcedentes o pedido de investigação de paternidade e o pedido de alimentos. E aí a coisa julgada se forma. Porém, quando a paternidade vem como fundamento no Código de 73, isso não fazia coisa julgada.
mas no Código de 2015 faz. É a previsão do artigo 503, parágrafo 1º, justamente porque havia ali uma incompatibilidade lógica difícil de explicar, né, gente? Como assim ele podia ser pai para fins de alimentos, mas não podia ser pai para fins de retificação de registro ou para fins de herança, né? Não podia acontecer isso, mas era assim a lógica do CPC de 73, que foi alterada então pelo CPC de 2015 com a previsão do parágrafo 1º do artigo 503. A mesma coisa um contrato. Na lógica do CPC de 73, se eu pedisse a condenação do réu a pagar o valor de um contrato, o réu, na contestação, alegaria que esse contrato é nulo e, portanto, ele não deveria pagar. E o juiz reconhecesse a nulidade desse contrato e, portanto, julgasse o pedido improcedente, seria possível propor uma nova ação com base no mesmo contrato pedindo outra coisa, pedindo um dano moral, pedindo uma multa em razão do contrato, seja lá o que for. E porque eu mudei o pedido e a questão da nulidade do contrato no CPC de 73 não fazia coisa julgada, é perfeitamente possível, seria perfeitamente possível admitir-se a segunda ação. Com o CPC de 2015, não. A nulidade do contrato, uma vez decidida na sentença e atendidos determinados requisitos, também será alcançada pela coisa julgada. E ainda que eu mude o pedido da segunda ação, aquele efeito positivo que nós vimos ontem também vai decorrer da questão prejudicial. A decisão sobre a questão prejudicial também tem força de coisa julgada e, portanto, também tem que ser respeitada numa ação posterior, ainda que para fundamentar um novo pedido. Ela vai ter necessariamente que ser observada tal como ela foi proferida naquela primeira ação. Mas isso, repito, vale apenas para a questão prejudicial. E tem mais 2 requisitos que devem ser observados para que isso aconteça. O primeiro deles, tem que ter havido contraditório efetivo sobre aquela questão. Não pode acontecer isso se houver revelia no caso. Se o réu for revel, isso não vai acontecer. Porque se o réu foi revel, ele não impugnou, ele não discutiu aquela questão. Portanto, não havendo contraditório efetivo, a coisa julgada não se estende à questão prejudicial. Aí, a paternidade que foi decidida num caso para fins de alimentos vai poder ser decidida de um caso de forma diversa, num caso para fins de herança. Aí, a nulidade de um contrato que foi decidida de um jeito para fins de cobrança de um valor específico desse contrato vai poder ser decidida de forma diversa numa ação em que se cobre uma outra coisa desse contrato, uma multa, por exemplo, porque não houve contraditório com relação à questão prejudicial na primeira demanda, ok? Agora, havendo contraditório, a coisa julgada se forma. E aí, essas questões não vão poder ser decididas de forma diferente. E há um terceiro requisito. O juiz tem que ter competência, o juiz que decidiu aquela primeira demanda tem que ser competente para decidir aquela questão prejudicial como se ela fosse uma questão autônoma. Se ela estivesse numa ação autônoma, aquele juiz teria competência para julgar aquela questão de forma autônoma. Um exemplo, quando nós discutimos, por exemplo, quando nós queremos discutir ou propor uma ação para reconhecimento de união estável, nós fazemos isso na vara de família. E o juiz da vara de família tem competência para julgar uma ação de reconhecimento de união estável. Se a união estável aparece numa ação que tramita na vara de família para outros fins, para qualquer fim que seja, para questões relativas a alimentos, para questão relativa à herança, qualquer outro pedido fundamentado numa alegação de união estável, que o juiz lá da vara de família venha a decidir, a união estável, sendo questão prejudicial nessa outra ação, vai formar a coisa julgada justamente porque aquele juiz teria competência para decidir a união estável, mesmo que isso viesse por meio de uma ação autônoma, ok? Agora, eu posso, por exemplo, discutir um benefício previdenciário lá na Justiça Federal. Perfeitamente possível isso. E eu posso pedir e discutir um benefício previdenciário com fundamento numa união estável. Eu tinha uma união estável com essa pessoa, ela faleceu e agora eu tenho direito ao benefício de pensão por morte em razão do falecimento dela, porque a gente tinha uma união estável. E aí eu pergunto para vocês, o juiz lá da vara federal teria competência para decidir a união estável se eu propusesse uma ação de reconhecimento de união estável na Justiça Federal? A resposta de vocês tem que ser não. Não, professora.
A competência para reconhecer uma união estável é lá da vara de família, não é lá da vara federal. Vocês estão certos na resposta. Porém, mesmo um juízo que seja absolutamente competente para decidir uma matéria de forma autônoma numa ação autônoma, é competente para decidir aquela matéria enquanto questão incidental, ou seja, enquanto fundamento para um outro pedido por qual ele seja competente. Então, se eu formulo lá perante o juiz da Justiça Federal um pedido de condenação ou de revisão, ou seja lá, um pedido relativo a um benefício previdenciário, para o qual ele tem competência. Com fundamento na união estável, ele tem competência para decidir a união estável para fins previdenciários. A declaração que ele dá de união estável não serve para, de forma autônoma, reconhecer aquela união estável. Ele não poderia fazer isso numa ação autônoma. Porém, para fins de benefício previdenciário, ele pode reconhecer a união estável. Porém, ele não tendo competência para decidir a união estável de forma autônoma, aquilo não faz coisa julgada. A questão prejudicial que ele decidiu ali, só naquele caso, para fins previdenciários, não faz coisa julgada. Significa que eu posso amanhã ou depois que eu propus essa ação para discutir o benefício previdenciário lá na Justiça Federal e lá houve o reconhecimento da união estável para esse fim, eu posso ir lá na vara de família, entrar com uma ação de reconhecimento de união estável e essa ação ser julgada de forma diferente, porque a decisão da questão prejudicial lá na Justiça Federal não fez coisa julgada, já que aquele juízo não era competente para tanto. Com isso, o que nós temos, pessoal? Como regra, então, no Código de 2015, os limites objetivos da coisa julgada alcançam a questão principal expressamente decidida lá no dispositivo e alcança também a questão prejudicial, desde que ela seja, de fato, prejudicial, ou seja, relação jurídica controvertida que sirva de premissa para o julgamento do pedido ou para o julgamento da questão principal, desde que haja contraditório efetivo, não havendo isso, não se aplicando isso em caso de revelia, e desde que o juízo que decidiu aquela ação tenha competência para decidir aquela questão prejudicial se ela viesse numa ação autônoma. Se ela fosse proposta dentro de uma ação autônoma perante aquele juízo, ele teria competência também para decidir essa questão. Atendidos esses três requisitos, a questão prejudicial também se torna imutável pela coisa julgada, pela força, pela autoridade da coisa julgada. Então, eu não posso, havendo a declaração de nulidade de um contrato para fins de pagamento de uma determinada quantia e havendo uma decisão que reconhece a validade desse contrato, depois pretender reconhecer a nulidade desse contrato, ainda que se trate de um novo pedido, porque a decisão sobre a validade do contrato fez coisa julgada. Mesma coisa na investigação de paternidade. Se o juiz decide que o réu é pai para fins de alimentos em uma primeira ação e depois isso vai aparecer numa segunda ação, ou seja, a discussão de ser pai para fins de herança, ele não pode dizer, diferentemente da primeira, que agora ele não é pai. O efeito positivo da coisa julgada também sai da questão prejudicial decidida e não apenas do pedido, ok, pessoal? E aqui uma última consideração. Quando eu falo em dispositivo, vocês não precisam ter em mente aquele desenhinho bonitinho que nós fazemos sobre a sentença, né? Então, o dispositivo tem um conceito substancial e não apenas um conceito formal. O que eu chamo de dispositivo é o local da decisão onde a questão principal e onde a questão prejudicial, desde que atendidos esses requisitos, acaba sendo decidida. Ah, professora, mas no meu caso aqui, eu estou aqui com um caso lá no meu estágio em que o juiz julgou realmente a questão prejudicial, mas ele não botou lá no dispositivo, ele deixou lá no motivo, né? Ele deixou na motivação, não tem problema. Quando você olha para a decisão sobre essa questão prejudicial, ela é substancialmente dispositivo, porque ela versa sobre uma decisão de uma questão que vai ter força de coisa julgada. Então, vale aí a concepção de dispositivo substancialmente falando, e não formalmente, como aquele último pedacinho lá da sentença, tá? Pode ser que não venha lá essa questão decidida, mas ela está expressamente decidida, e se atenderam os requisitos, então ela faz também, ela forma também, ela traz também a força da coisa julgada, ok? Gente, isso é super complicado. Eu vou trazer para vocês, para nós
discutirmos amanhã, já vai integrar a avaliação parcial de vocês, né? Mas amanhã nós teremos um espaço na aula para discutir isso, justamente casos para a gente entrar nisso melhor e olhar para os casos práticos para, com base neles, poder entender essas questões melhor. Mas eu espero que vocês vejam esse vídeo e anotem as dúvidas de vocês para que amanhã a gente possa conversar ao vivo sobre todas essas questões, ok? E uma última consideração que também diz respeito aos limites objetivos da coisa julgada, tá? Ela diz respeito aos efeitos temporais dessa decisão. Por quê, gente? Porque a coisa julgada não impede, mais especificamente, a eficácia preclusiva da coisa julgada não impede a rediscussão de relações jurídicas continuativas. É o que vai aparecer lá no artigo 505 do CPC. São aquelas relações que se protraem no tempo, né? Alimentos, por exemplo, são parcelas que vão sendo pagas e elas podem sofrer modificações a depender de mudanças fáticas que aconteçam ou para o alimentante, ou para o pai, ou para a criança que recebe o alimento, né? No caso de alimentos, por exemplo, havendo mudança na capacidade econômica do pai ou mudança da necessidade da criança, é possível entrar com uma ação de revisão de alimentos. Ok? Porque é uma relação jurídica continuativa, pagamentos de aluguéis, de condomínio, juros, uma série de questões aí que podem caracterizar relações jurídicas continuativas, relações tributárias, né? Eu botei isso também lá para vocês no material que eu disponibilizei para vocês. Nesses casos, a coisa julgada não vai impedir que, caso mude a situação fática relativa àquilo, àquela relação, haja propositura de uma nova ação. Até porque, havendo mudança fática, eu tenho uma nova causa de pedir. E aí eu tenho uma nova demanda e, portanto, eu posso rediscutir aquilo. Mas vejam que o artigo 505 vai trazer isso apenas aplicável às relações jurídicas continuativas, não é em qualquer caso que isso acontece. E vejam, o que se torna imune, o que não vai impedir, né, melhor dizendo, a propositura de uma nova ação nesse caso, é apenas aquela parte relativa àquela modificação que aconteceu. Então, a modificação que aconteceu diz respeito à capacidade, por exemplo, do alimentante ou a necessidade do alimentado que impacta no valor da parcela de alimentos, por exemplo. E é essa parcela de alimentos que pode ser revista. Mas ninguém vai mexer, por exemplo, no reconhecimento da paternidade que foi feito nessa sentença. Não significa que eu posso modificar essa sentença inteira. Significa que, com relação àquele ponto que sofre modificação fática, em razão do tempo, em razão do decurso do tempo, eu posso ter uma análise nova, uma repropositura, ou melhor, uma propositura de uma nova ação, já que se trata de uma nova situação jurídica ensejadora de uma nova causa de pedir e, portanto, ali a coisa julgada não impede a rediscussão do valor dos alimentos, por exemplo, ok? Isso tem a ver com os efeitos, então, com os limites temporais da coisa julgada. Ok, pessoal? De limites objetivos é isso. Daqui a pouquinho a gente volta para conversar sobre os limites subjetivos da coisa julgada. Um beijo e até daqui a pouco.